Na verdade, a irmã é Simeia? Hoje, pela manhã, o pessoal nosso que evangeliza, começamos 2 domingos, evangelizar numa pracinha, é um canteiro onde passa pelos fundos da igreja. Então, tem o grupo de missões que ficam ali. E eles encontraram uma pessoa do que me conheceu no centro de Umbanda. Isso, meu Deus, só de pastoral eu tenho 43, tenho 55 de convertido. Você vê, também eu não sou tão jovem, né? E ela começou a teimar. Não, ele não se converteu, não. Que o prefeito botou, o pessoal do gabinete do vereador da igreja, botou uma faixa com umas fotos que ele está pavimentando a rua. A mulher ficou louca, pastor. Viu a foto lá, ficou doida de tudo. Não, mas ele não pode. Como é que pode ele ter saído do centro e agora é pastor nessa igreja? Ele está enganando, mas ficou possessa. Então eu falei que de tudo um pouco, menos padre. Mas fui coroinha, viu? É quase. Na verdade, porque minha mãe não tinha marido, o padre não me deixou ser coroinha. Jogava muito bem bola no time da igreja, mas ele, uma questão de preconceito com a minha mãe, não permitiu. Ficaria muito mal na paróquia o filho da largada ser o coroinha, né? Mas também ele perdeu um cracaço de bola. Azar dele. Deixa eu falar do Zanetti um minuto, já que está uma rasgação de seda. O Zanetti foi um dos melhores alunos nossos. Ele começou nesse curso com as minhas filhas, lembra? As duas são casadas com 2 pastores. E de lá para cá, o Zanetti, naquela época, já foi se destacando, né? A gente via que ele tinha um interesse muito peculiar pela palavra, né? Não é à toa que ele não para de estudar. E eu voltei dar aula junto com ele. E tem um aluno dele que veio para te ver aqui, o César. É que pela internet não dá para distinguir muito bem, mas ele é seu aluno. E temos um carinho muito grande pela família do Zanetti e por ele. Ele nunca foi na minha igreja, mas... Fui convidado várias vezes. Abra sua Bíblia, Lucas 9, do verso 28 ao 36. Lucas 9. Eu vou ler na atualizada, eu não sei quais os irmãos usam. Cerca de 8 dias depois de proferir dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte em propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Pai querido, que o Senhor acrescente a Tua palavra no nosso coração, sobre as nossas dificuldades físicas, e que o Senhor, através da Sua palavra, encontre lugar para fazer-nos refletir um pouco mais sobre as nossas posturas diante
da missão que o Senhor tem nos dado, como igreja, Senhor. Ajuda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando o que falar para os irmãos, 13 anos, e, por falta de criatividade, o meu tema é muito pobre, mas não no conteúdo, ele na palavra de Deus, mas ele é pobre no que eu determinei como tema. O assunto que eu quero falar com os irmãos é a visão que deve ter uma igreja vitoriosa. Nós falamos tanto em vitória, meu Deus, que tem de livros. Tem até um programa de TV. Não mexi em nada. Ok? Mas você sabe, hoje eu tenho um som também bom igual ao de vocês, mas eu tive uma época que eu tinha umas caixinhas que tinham vontade própria. Eu falava, glória a Deus. Ela falava, aleluia. Ela era meio doida, aquelas caixinhas. Ficava meio... Mas fala-se tanto em vitória. Como eu disse, tem até um programa pentecostal chamado Vitória em Cristo, que nós respeitamos bem. Eu conheci quando eu pastoreei no Rio de Janeiro. E tudo se fala em vitória, mas qual é a concepção real de vitória para uma igreja que está fazendo 13 anos, ou a gente que tem 39 anos, que temos 39 anos? E eu fiquei pensando, como seria essa igreja vitoriosa? Essa igreja que tem muitos membros, tem gente que só vai atrás de uma membresia alta. É uma igreja que tem grandes propriedades, uma igreja missionária, não sei. Mas eu sei, baseado nesse texto, que ele me sinaliza algumas coisas para a gente... Eu não gosto da palavra coisa, mas algumas situações que sinalizam para nós pensarmos como deve ser uma igreja vitoriosa. Todos nós queremos ter uma igreja vitoriosa, mas como descobrir? Qual é a fórmula? Qual é a receita? O pastor Enes era muito curto e grosso quanto a isso, né? Ele não gostava desse negócio de esquemas, ele não gostava de dizer uma igreja vitoriosa é aquela que está aos pés do Senhor, que depende do Senhor. Ele tinha os conceitos dele. Mas eu queria tirar para a nossa meditação 3 conceitos desta noite, com a sua Bíblia aberta. A primeiro, que eu acho que uma igreja vitoriosa, ela descobriu que ela tem que ter uma visão da presença de Deus. Os discípulos estão vendo, Jesus vai para Jerusalém, vamos voltar um pouquinho, Jesus está indo para Jerusalém para morrer. E os discípulos, nessa experiência, vê Moisés e vê os profetas, vê o legislador, a lei e as profecias. E, de repente, Deus insere nesse contexto, nesse conhecimento que ela já tem, e apresenta quem é o marco, aquele que vai se concentrar toda a verdade, que é Jesus Cristo. É aqui que eu acho que uma igreja vitoriosa tem que ter essa visão do Cristo ressuscitado, do Cristo que está vivo, do Cristo que age entre nós, do Cristo que interage conosco. Diz que o aspecto dele mudou. E na presença de Deus, quando nós temos a visão da presença de Deus, as coisas mudam. As grandes mudanças só acontecem na presença de Deus, irmãos. Não adianta nós fazermos estratégias, não adianta nós fazermos campanhas, não adianta se nós sairmos da presença de Deus. Isaías é o maior exemplo disso. Foi na presença de Deus que ele viu quem ele era. O homem só enxerga quem ele é. Realmente quem ele é, que ele se desnuda, é quando ele está na presença de Deus, quando ele tem consciência que não tem como se esconder, que não tem como se ocultar. E Isaías sente isso. Eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho uma vida degenerada e habito num povo que tem os mesmos hábitos que eu tenho, que fazem as mesmas coisas que faço, que pensa da mesma maneira que eu penso. Quando a igreja tem essa visão, que é na presença de Deus que as coisas se transformam, tudo fica mais fácil.
Foi na presença de Deus que o próprio Isaías teve uma visão de quem era Deus. Quem era Deus? O que Deus representava para ele. É na presença de Deus que ele reconhece que, se eu falar uma heresia, depois você corrige. Eu acho que é o único texto que Deus revela a sua necessidade. A quem enviarei? Quem irá por nós? Até Deus coloca as suas necessidades para esse homem que conseguiu se enxergar. Eu acho que o grande segredo, a grande vitória nossa, é nós estarmos sempre na presença de Deus e não sairmos de lá. Embora nós vivemos a época do coach, né? Não sei se é a favor ao coach, mas o sujeito fala 1h30 e não fala de Deus. E fala 1h30. Eu vi um coach falando 1h45. Não falou de Deus. Você pode, gestos que indicam vitória, gestos programados, falas programadas, mas você não vê nada da presença de Deus ali. Você não vê nada de Deus. Então é na presença de Deus que nós vamos ter uma visão clara de quem nós somos, nós vamos ter uma visão clara do papel nosso, e eu quero falar um pouco mais sobre isso. E de lá nós não devemos sair, irmãos. Ficarmos na presença de Deus, sempre na presença de Deus. Porque lá nós vamos ter informações que nós precisamos para a nossa caminhada. Para os papéis que nós temos que assumir na sociedade como marido, como esposa, como filho, como pastor, é lá na presença de Deus que a gente descobre. Agora que eu vi que você estava aí, me perdoe. Que eu os vi, desculpe. É na presença de Deus que a gente vai adquirir informações. Qual é o papel do Cristo na nossa vida, qual é o nosso papel na programação do Cristo, no projeto do Cristo. Amém? A segunda, a igreja que tem a visão de vitória, ela muda sempre o seu entendimento quando está diante de Deus. Você vê que os discípulos no texto diz que eles quiseram fazer, vamos fazer 3 cabaninhas, 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Quando se fala em fazer tenda, tem-se a ideia de que vai se perpetuar, se você quer fixar moradia, você quer uma fixação, né? Vamos fazer uma cabana e a gente vai ficar aqui. Essa é a grande tentação que algumas igrejas vitoriosas têm que vencer. Nós não fomos chamados para fazer tenda. Nós não fomos chamados para fixar moradia. Nós somos chamados, eu estou falando também aqui para a minha igreja, viu, pastor? Isso aqui é uma grande parte, essas 3 fileiras são da minha igreja. Nós somos chamados para caminhar. Nós somos chamados para andar. Nós somos peregrinos aqui. A gente, eu não sei se o pastor Zanetti também já notou, mas eu tenho observado, eu estou há 39 anos naquele local. E eu venci algumas etapas que a minha igreja estava contente em ficar por aqui mesmo, sujeito com casa na praia. Não estou dizendo que não tem que ter casa na praia, pode ter quantas você quiser. Só estou dizendo que a gente não foi chamado para descansar. Nós somos chamados para trabalhar. Há muitas pessoas precisando do nosso trabalho. E a gente muitas vezes esquece disso. Você sabe, eu trabalhei na rua e uma das maiores experiências que eu tive, a maior escola, nesses 43 anos de pastorado, para mim, foi a rua. Porque lá você toma gusparada, você está com tampinha no seu rosto, e você tem que aguentar todo tipo de provocação. Então, eu pregava na estação de trem, e na estação de trem desce gente de tudo quanto é jeito. E um dia,
nessas estratégias de Deus, tinha um senhor, que ele guardava o viaduto, as instalações do viaduto, porque estava em construção aquele viaduto 18 Forte, e ele falou assim, eu gosto demais, eu gosto demais de ouvi-lo, mas o senhor precisa fazer apelo, porque eu não fazia apelo. No primeiro dia que eu fiz apelo, veio uma prostituta e me chamou. Falei, por que eu fui fazer apelo, meu Deus? Por que eu fui dar ouvido a esse cara? E tem um bar até hoje na estação de Santo André, quando você vem sentido General Glicério, estação do lado esquerdo, aquele bar. E ela deu o sinal para eu atravessar a rua. Quer dizer, eu fui sozinho, porque os que estavam comigo falaram, vai lá, vai ver o que ela quer. Eu cheguei lá, já aqueles gigolôs já encostam, né? Que vieram outras prostitutas. E ela abriu uma bolsinha. Antigamente tinha uma bolsinha que tinha um tipo de fecha-eclair. Não sei se chamava fecha-eclair, mas ele era preso por pressão. Passava um pelo outro, a pressão segurava. Ela abriu aquela bolsinha, mas numa rapidez. Não sei se o meu medo que retardou o meu entendimento, mas ela abriu, tirou uma navalha e já tirou a navalha aberta. Falou, pregador, eu te ouço todo sábado. Você vê, a gente acha que não estão... A igreja tem que fazer o papel dela. Ela falou, eu te ouço todo sábado. Eu fico aqui na esquina da Casa da Bênção, na catequese, na Casa da Bênção, na esquina da Casa da Bênção, que sobe, tem a Primeira Batista, a Maravilha de Jesus e a Casa da Bênção. Ela falou, e eu pedi algo a Deus, esse Deus que você prega. Se Ele não me der, falei, Senhor, não sei o que ela pediu, mas o Senhor dá, pelo amor de Deus, que a mulher... Ela falou, sábado que vem eu venho, porque eu ia só aos sábados. Ela falou, eu venho sábado que vem e vou picar todos aqueles cabos de fios que vocês estão usando. Eu vou picar tudo isso aí. Eu atravessei a rua, falei, vamos orar. Pastor, eu não lembro uma só palavra da oração. Eu estava com tanto medo, eu estava esperando uma facada. Estava esperando a morte. E orei, para falar a verdade, eu não sei o que eu orei. Não me pergunto, mas o medo era tanto que eu queria me livrar daquela situação, mas eu focalizei umas 3 vezes. Senhor, atenda essa mulher, Pai. Atenda o que ela está pedindo, atenda o que ela está pedindo. E ela agradeceu e ela deu uma advertência. Ela falou, você não sabe a gozação que eu vou ouvir quando você sair daqui. Então, eu espero que Deus me atenda. Afinal, Ele vai te atender. Na minha cabeça, falei, tem que atender, Pai, tem que atender, porque essa mulher ela estava séria, Zanete. Ela estava séria no pedido dela. Bem, virou uma brincadeira na igreja, que alguém ia cantar, a turma dizia assim, a loira vem aí, porque ela estava loira. A loira disse que vem aí te ouvir cantar. Outro ia pregar, a loira vem te ouvir pregar. E acabou, chegou sábado, eu coloquei eu acho que até o Carlos Ferreira, que é nosso amigo, que me ajudava nisso. Ele ficava em cima do banco de concreto e outro no outro banco, filho de um pastor de Pouso Alegre. E eu falava para eles, olha, quando vocês virem a loira atravessar a rua, vocês fazem assim. Que eu arremato o sermão, porque ela vai quebrar todo esse negócio. Ela disse que vai quebrar todo esse negócio. Mas a loira não voltou, irmãos. Por graças a Deus, não voltou. Era na época do Sarney. Então ficou aquelas xerifes do Sarney, fiscais do Sarney. Os preços mudavam 3 vezes ao dia. Eu marquei com a minha esposa no supermercado. Estou conversando com o rapaz que está carimbando farinhaços. Depois de 5 anos. Carimbando farinhaços. E ele está falando, eu não aguento. Ele falou, tenho ordem aqui, vou te confessar. Eles mandam eu colocar de 15 em 15 pacotes só. Porque muda o preço. Alguém chega por detrás de mim, põe a mão nos meus olhos e fala assim, adivinha quem é? Bem, eu não conhecia a voz, minha mulher estava para chegar, eu queria me livrar daquele incômodo. Eu falei, o divórcio à vista, né? Não era minha mulher.
não era a voz da minha mulher. Eu disse, é minha irmã, é Arlete. Tirei a mão dela. Não a reconheci. Eu falei, irmão, olhei na mão dela, estava com a aliança na mão esquerda. Eu falei, maridão, como é que está? Falou, você não acredita? Eu casei com um viúvo da igreja congregacional, é uma bênção. E os filhos? Você não acredita também? Eu tive um casal de gêmeos, idênticos. Que bênção. E a igreja? A igreja está um fogo só. Parece que acabou as perguntas. Perguntei do marido. Perguntei da igreja. Perguntei do pastor. Pastor, ela falou o nome do pastor que eu não conhecia. Eu falei, irmã, e o rapaz carimbando farinha, olhando a conversa. Eu disse, eu estou tentando ganhar tempo, mas eu não lembro de você. Ela falou, você não é o Jair, que cantava naquele grupo? Eu falei, não, eu sou o Dair. Ô, Dair, você não lembra de mim? Olha direito. Ela tinha os olhos verdes. E pessoas morenas de olhos verdes é um destaque. Quando eu olhei, Janete, falei, meu Deus, não é na hora. Sabe aquele insight que vem do Senhor? Falei, meu Deus, será? Mas era loira, né? Eu fiquei olhando, falei, você é falou, ela não esperou nem eu falar. A sugestão que eu ia dar a respeito dela, ela disse assim, agora eu sou a Isaura, mas eu era a Margot. Falou, só aquela prostituta que você orou na estação. Zanete, aí foi uma emoção que eu dizia que não conhecia, nós nos abraçamos no meio do mercado e choramos, né? E ela relatou o seguinte, você sabe o teor da nossa conversa aquele dia? Eu falei, eu estava com tanto medo de você, que eu não lembro nada. Ela falou, você lembra que eu tinha dito que eu tinha feito um pedido a Deus e que se Ele não me desse, eu ia acabar com vocês? Eu falei, lembro. Eu falei, o que você pediu? Ela falou, pedi dignidade. Eu era uma mulher de rua. Ela falou, eu ficava ali na esquina eu esqueci o nome da General Glicério. E eu dizia assim, o pessoal subia para ir na Casa da Bênção, na Primeira Batista. Eu dizia assim, porque eu sou uma mulher de rua, nunca vou ter uma família assim. Subia as famílias para ir para os cultos. Ela falou, eu nunca vou ter essa dignidade. Só se Deus me der. E naquele dia eu tive coragem de pedir oração para você. Eu falei, então Deus te deu porque Ele te ama, porque, olha, eu vou dizer para você. O medo que eu estava era um negócio assustador. De tomar uma facada. Eu falei, não, você corria risco mesmo. Não precisa... Glórias a Deus, porque aqueles camaradas... Falei, agora que você me fala isso, não tinha orado. Mas ela falou, casei com um viúvo, tenho um casal de gêmeos, numa gravidez de risco pela minha idade, e sou conselheira da família, toda a família sabe que eu fui uma ex-mulher de rua. Ela falou, fui ali com mais um homem naquele hotelzinho que tem na catequese, tem hotelzinho até hoje, se você souber a catequese lá de esquerdo. Não vai frequentar ali, mas ele é próprio para essas coisas. E ela falou, e eu fui mais uma vez com o homem, ela falou, fiquei com o cheiro dele no meu corpo, porque eu cheguei a fazer feridas para tirar com a bucha. Ela falou, Deus deixou aquele cheiro me impregnar, para eu sentir nojo do que eu fazia. Ela falou, o que eu ganhava num dia na rua, eu fui ganhar num mês lavando banheiro. Mas lavei banheiro com dignidade. Nós temos essa missão, não dá para fazer cabaninha. Nós temos que contar a história de Jesus, nós temos que contar o que Ele fez por nós, nós temos que contar qual é o projeto dEle para nós. Nós temos que... não foi nem confiado aos anjos, foi confiado a nós isso. Eu ainda preguei de manhã em Efésios na minha igreja assim, que eu disse, Deus não tem plano B. Plano A era Jesus Cristo, nós somos os contadores disso, né? Somos contadores de histórias acerca da palavra de Deus, porque as pessoas estão precisando. O mundo está caminhando, como diz Efésios, os dias são maus. Os valores, nós herdamos da pós-modernidade dos anos 70, tudo que é de ruim que você pode imaginar, começou lá nos anos 70.
veio a degradação da família, a desvalorização dos relacionamentos, e essas ideias que estão nascendo agora, elas são embrionárias, como aborto e ideologia de gênero, ela é neta da pós-modernidade. Nasceu lá. E veio vindo. Tempo ela dá uma esfriada, deixa quieta, daqui a pouco qualquer brechinha, ela renasce de novo e vem mexer com os nossos valores. Nós precisamos. Pedro quer fazer cabaninha, não entendeu nada. A Bíblia mesmo diz que ele não entendeu. Jesus tinha que ir para Jerusalém para morrer. Mas Pedro, obtuso como sempre foi, quer fazer cabaninha. Ele acha que é ficando ali que vai se resolver o problema. E nós temos a nossa história. Vocês têm essa responsabilidade. Eu estive lá no centro, né? Agora, eu não tenho muita noção de distância de onde vocês estavam. 4 quilômetros. Agora vai escrever uma nova história aqui, não sei quantos anos vocês estão aqui, nesse bairro. E nós escrevemos no nosso, 5. E quando, não falando de mim, não é essa a intenção, estamos falando de Jesus, mas quando eu fui para aquele bairro, irmãos, a turma dizia que eu seria pregador para sapo e rato. Foi isso que falavam. Todo mundo dizia, daí vai se perder aqui nesse bairro. Mas Deus tinha que fazer a minha história lá. Você sabe que eu rejeitei 2 convites do Enéas para assumir o lugar dele. Deus disse não. Minha família estava louca para ir embora para Moema. Mas Deus disse não. E a gente tem que ficar onde Ele manda. Nós temos que fazer a nossa história onde Ele manda. E para que eu estava te falando, esqueci seu nome já. A minha igreja é na esquina do centro onde eu frequentava. Quer dizer, você foi cavalo de Satanás na esquina, agora você vai ser templo do Espírito Santo na outra. E fui para lá, acabei caindo lá de novo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você tem que resistir à ideia de fazer cabaninha, de querer... Você sabe que eu tive um casal no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Quando tinha Varig ainda, ele era piloto da Varig e ela era uma comissária. E eles começaram um trabalho na casa deles. Falei, vai começando, vai pregando, e vai falando de Jesus. Vamos ver o que vai dar. Quando eu vim embora do Rio, eles tinham 42 pessoas fixas na casa dela, num culto. E ela, todo domingo, vinha pilotos de outros países, ela repregava em inglês, ou até na língua deles mesmo, e esse trabalho cresceu. Eu não sei depois por que sofreu solução de continuidade, por que parou, mas muitas almas foram ganhas ali, muita gente ligada à Embraer, gente ligada à aviação, a gente pôde falar de Jesus. Não pode fazer cabaninha, tem que caminhar. Eu estou diante de um rapaz, esse Kleber é da minha igreja. Esse camarada é o maior ganhador de almas que eu conheço. Se quiser deixar um tempo aqui com você, eu te empresto, você vai ganhar muitas almas para você. Ele é muito bom. Ele come muito, não? Não come. Se ele come muito, deixa lá. Mas tem gente que nasceu para esse negócio, leva jeito. Tem que aproveitar. Levou jeito? Faz. Gosta de fazer? Faça. Né? Quando disse para os irmãos, a rua foi a melhor escola para mim. Na rua eu aprendi tanta coisa, ser tão tolerante e acreditar tanto. Uma vez, uma embriagada começou, eu falo muito com a moça, sou descendente de italianos, ela pegava na minha mão e dançava. Você vê, a cada chegada de trem, para 800, 900 pessoas paravam para ouvir a gente. E essa mulher me perturbando, pastor. E eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, dou um murro nela, eu perco o crédito. Se eu der uma rasteira, nunca mais volto aqui. Eu só pensava violência. Eu queria esganá-la, na verdade, mas não podia. E ela pegava minha mão e virava. E dava a volta por trás de mim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? De repente, Deus me deu tanta autoridade que eu abracei aquela mulher,
Abracei com amor e um pouquinho de ódio, né? Mas mais amor, eu acredito. Eu disse assim, vocês estão vendo o que o diabo faz? Torna um ser humano um palhaço. Porque ela está fazendo papel de palhaça aqui. Diante de uma coisa séria que nós estamos fazendo, ela está fazendo palhaçada para vocês rirem. Talvez vocês deram mais atenção à palhaçada dela do que eu estava falando. Ficou um silêncio, que você escutava só a marcha lenta dos ônibus ali ao redor. Aí ela ajoelhou nos meus pés e começou a chorar. Foi o dia que teve mais decisões, foi aquela tarde. Acho que nós tivemos 27 ou 37 decisões, não sei precisar. Mas tem que vencer a ideia de ficar com medo e ficar dentro da igreja. Aquele período era rua, tínhamos que ir para a rua. Né? Tínhamos que fazer... Um dia eu estava atravessando a Baía da Guanabara, tem a barca, né? E um camarada queria se matar. Você sabe que se pular ali, pode perguntar aos homens, a força daqueles motores são tão fortes que você não sai, nem lancha, se encostar, ela não tem força para sair daquele turbo de água que ele faz. No braço, ninguém sai, vai para baixo, morre. Ele estava... A corrente não é bem corrente, é um cabo de aço. Ele estava metade do corpo para fora e querendo se matar. E os seguranças argumentando, as pessoas argumentando, e eu estava em cima, vendo de cima, no segundo andar da barca. E eu orei ao Senhor, falei, meu Deus, se o Senhor me trouxe para esse momento, eu tinha ido no Lago da Carioca, fiquei fazendo hora, falei, fiquei fazendo hora à toa lá, Senhor. Será que eu tinha que pegar essa barca? Será que o Senhor me colocou nesse momento? Eu lembrei de Esther, né? Conversa com o Mardoqueu. Quem sabe você foi feito rainha para esse momento? Falei, quem sabe Deus me escolheu para esse momento. Falei, eu vou lá. E ele dizia, minha mulher me traiu, a minha vida acabou. Aí eu desci, falei para ele, ó, eu sou pastor em Niterói. Eu falei, eu queria conversar com você. E comecei a falar sobre o valor da vida para ele. E falei, tem uma pessoa que te ama tanto, que chama... Fui falando, Jesus te ama tanto, que morreu por você. Embora você não saiba, você está sendo informado agora. Mas eu fui falando história, fui chegando perto dele, até que eu segurei no cinto dele. Eu falei, se ele pular, eu solto. Não vou junto. Se ele pular, eu solto. Vamos até o amor, até a página 2. Não ia soltar, não. Quando eu segurei, os seguranças vieram e o agarraram. Aí passamos ali. Aí queriam, na capitania dos portos, queriam fazer um documento. Eu falei, não foi vocês que salvaram, foi Jesus. Eu estava falando de Jesus, não falei da capitania dos portos. Eu falei, então ele não vai fazer documento, não vai fazer ocorrência nenhuma, ele vai sair dessa barca comigo. E ele saiu comigo. Eu não sei se ele foi em alguma igreja, mas o que interessa é que foi poupada a vida dele, porque essa é a nossa missão. Né? Dá para fazer cabaninha. A gente tem que caminhar. Amém? A terceira é que a igreja que tem essa visão, ela, dentro da visão de Deus, ela recebe orientações seguras. O que aconteceu aqui? Eles estão conversando e veio uma nuvem. Eles não levitaram. A nuvem veio sobre eles e desceu sobre eles. Eles foram introduzidos, né, dentro desse mundo. E dentro dessa nuvem, que representa a presença de Deus, ouviu-se a voz de Deus. Este é meu filho amado. A ele ouvi. O que eu aprendo, que a visão de uma igreja vitoriosa, ela precisa ficar dentro do mundo de Deus, não do mundo das coisas que estão aí fora. Porque é no mundo de Deus que a gente vai ouvir a voz de Deus. Eles, dentro do mundo de Deus, ouviram orientações seguras. Esse é meu filho amado. É este. Jesus falou com tanto carinho para chamar a atenção das pessoas que ele era o caminho, a verdade e a vida, mas nós encontramos até igrejas mesmo que se dizem vitoriosas, completamente perdidas, pastor, fora do mundo de Deus. Tem coisa que você fica... Um dia desses, eu falei para o meu genro, eu tenho 3 genros pastores, não queria nenhum, Zanete. Mas Deus, para calar minha boca, me deu 3. E 2 eram alunos lá ainda, né? E eu falei para o genro que trabalha comigo, falei, eu não vou falar mais em línguas. Falei, tem tanto mime,
mimimi com esse negócio de línguas, tem tantas gozações na internet que eu não vou correr esse risco de parar na internet. Naquele culto, no final do culto, Deus me usou falando uma língua tão linda, mas tão linda, mas tão linda. Só para eu calar minha boca, Zanetti. É quando eu quero e da maneira que eu quero. Eu vou te contar um negócio. No mundo de Deus, as coisas acontecem com uma realidade que assusta a gente. Eu não sei quantos aqui conheceram o pastor Enéas. Só... Eu estava na Paraíba com ele num Conjubá. Ele me levou para pregar no Conjubá. E o pastor Enéas falava uma língua, irmãos, tão linda, uma mistura de polonês com alemão. Era um negócio lindo demais. Hã? Ele era fino. Era um negócio lindo. Ele foi na minha igreja pregar e ele falou em línguas. E eu ouvi, eu fiquei encantado. Fiquei maravilhado com a língua que ele falava. Bem, fomos para Paraíba. Numa noite, antes da gente sair, eu falei, eu preciso orar sozinho com ele. Ele vai ter que falar em línguas, eu quero ouvir. Falei, Deus, me dá essa bênção. E nós ficamos no hotel que era tudo chalés. A minha esposa foi com a irmã Ela e com a Morrone, esqueci o primeiro nome, Marinês. No translado, eu fiquei por último com ele para ir com os pastores. Falei, pastor, vamos orar lá no meu chalé, antes da gente ir? Ele falou, vamos orar. Era o encerramento, eu falei, era sobre missões, eu falei, senhor, me dê uma palavra boa. Ele falou, não, Deus vai dar, nós vamos orar, e Deus já te deu a palavra, que você que é jeitão dele falar. E fomos lá. O meu quarto tinha uma cama de casal e uma beliche, que normalmente esse hotel você usa como guarda-roupa em cima para botar mala, né? Eu queria que ele ajoelhasse comigo na cama, do lado da cama, no chão. Ele vai e ajoelha no beliche. Eu já tinha ajoelhado, para eu voltar, ficava chato. Né? Fiquei ali, Senhor, me dá uma estratégia. Eu preciso... E ele só falava, Senhor, abençoa o Rossi. Ele me chamava pelo sobrenome. Que ele seja usado novamente na tua presença. Dê almas essa. Ele só falava isso. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ajoelhar do lado dele. Criei coragem e ajoelhei. Acho que uns 4 dedos de diferença. E eu estou lá orando e de olho e ouvido, olho no ouvido para ver se ele falava em língua. E nada de falar em línguas. Eu já estava cansado, já estava dando hora, eu olhei no relógio, vai dar hora de ir para o congresso, lá para o espaço. E esse homem não fala em línguas. Zanetti, acredite se quiser. Sabe quando entra uma pessoa e pede licença e se esfrega em você para entrar? Eu senti, Zanetti. Eu senti isso, irmãos. Eu senti tanto que eu perdi a coordenação das pernas, perdi a coordenação dos braços, eu só coloquei a cabeça e ele começou a falar em línguas. E Deus nos visitou de um jeito. Não para quebrar meu queixo, que eu não estava duvidando, eu queria ouvir. Né? Não foi nada desafiador, foi uma alegria no meu coração. Porque quando a gente está no mundo de Deus, as coisas acontecem do jeito que Ele quer. Né? Quando a gente está envolvido, um membro da minha igreja, até ele foi assassinado dentro da igreja. Ele chegou um dia para mim e disse assim, a minha esposa, a Silvana, está com meningite. Estava uma crise de meningite, uma epidemia. Não era pandemia, mas era uma epidemia. E nós paramos no hospital chamado Beneficência Portuguesa. Tinha que passar pelo convênio ali. Se constatasse a doença, mandava para o Emílio Ribas, que era especializado nisso. Quando nós chegamos, tinha uma moça com a cabeça no meio das pernas, de calça comprida, cabeça no meio das pernas, chorando. O Espírito Santo falou, vá lá. Nós estávamos orando no carro. Ô Senhor, abençoa a Silvana. Nisso, eu levanto a cabeça, no meio dessa oração que nós estávamos, todo mundo chorando,
preocupado com ela. E se ela tivesse me dirigido, tinha passado para nós também, porque nós estávamos todo mundo dentro do mesmo carro, aquele negócio todo. Aí eu levanto a cabeça e vejo essa moça com a cabeça no meio das pernas. E o Senhor falou no meu coração, vai lá, se aproxima dela. Eu lembrei do eunuco, de Filipe e eunuco. Eu fui, cheguei para ela e falei assim, ela estava chorando. Falei, olha, não vai me interpretar mal, eu sou pastor, estou vendo que você está chorando, eu posso ajudar? Não falei nada que Deus tinha me motivado. Ela falou, meu filho está morrendo. Eu dei uma dose de remédio errado, meu filho está morrendo. Falei, onde é que ele está? Ele falou, está na enfermaria. Como é o nome dele? Ele falou, Rodrigo. Eu fui na enfermaria. Estava uma senhora idosa, chorando, agarrada na mão do menino, um médico e uma enfermeira fazendo um procedimento. Eu disse assim, a senhora é a avó do menino? Ela tinha dito, minha sogra está lá. Eu falei, a senhora é a avó do menino? Eu vim orar por ele, eu sou pastor. Falei, vamos dar as mãos. Dei a mão para o médico, a mão dele estava quentinha. Já começou a gelar, acho que ele falou, que situação que eu me encontro, né? E eu falei, dá a mão para a enfermeira, e peguei na mão da avó e começamos a orar. Pastor, a mão dele estava gelada que eu ia ficar constipado, ia ficar com gripe. Tão gelado que ficou a mão dele nervoso, acho, né? Ele falou, vai passar alguém com a porta aberta, eu sou médico orando, né? Foi um ato impensado meu até. Mas nós oramos. Quando nós estamos orando, o menino golfou. E voltou. Aí foi aquele corre, ele falou, o senhor já fez sua parte, pastor, muito obrigado. Já me dispensou e já correram com o menino, né? Aí eu saí lá fora, nisso chega o filho dela, trabalhava na Volkswagen, foi avisado, a Volkswagen o enviou para o hospital. Falei, ó, está tudo bem, o menino está bem. Aí as pessoas, quando estão em situação de perigo, todo mundo faz voto, né? É que nem desempregado que fala que vai dar dízimo, fala, dou 50%. De nada, dá até 100%. Dá nada. Só o cara está desempregado, o senhor te dou 50%. Naquela situação de, Senhor, eu vou voltar para a igreja, ela era desviada. Eu e meu marido, né, bem, ele falou, ele não está nem sabendo de nada, coitado, ele estava apavorado, assim, e vamos voltar para a igreja, e vamos voltar para a igreja. Mas, no mundo de Deus, ele pode nos usar em situações mais diversas. Por isso, ele não pode sair do mundo de Deus, né? Dentro da igreja é um mundo propício, mas a gente precisa ficar o tempo todo no mundo de Deus. Porque no mundo dele a gente vai receber orientações, indicações, sinalizações que são verdadeiras. Que a gente não vai ficar preocupado, a gente não vai passar vergonha, nós não vamos passar nenhum aborrecimento, porque nós estamos no mundo de Deus. Então, uma igreja vitoriosa, ela não sai do mundo de Deus. Ela sabe que é lá que as coisas vão acontecer. Ela sabe, você sabe que um dia acaba um culto, quem me levou para o Rio de Janeiro foi um ex-governador, Jeremias Fontes Matos, o fundador do S8, que agora está na mão do Malafaia. E acabou o culto, ele foi num culto nosso. E uma pessoa falou assim para mim, eu queria falar com o senhor em particular. Eu falei, acho que ele vai pedir cesta básica. Não pensei isso, vai pedir uma ajuda e não quer se expor na frente das pessoas. Eu falei, pode ser aqui. Ele falou, não, vamos no seu gabinete. O Jeremias desceu comigo. Lá tinha uma mesa, nada cabalístico, mas tinha uma mesa redonda com 12 cadeiras. E era um tampão de vidro. Quando chegou lá, o Jeremias ficou a cabeceira, era uma mesa oval, né? Ficou a cabeceira, eu fiquei do lado de cá e essa pessoa ficou aqui. E o pastor Jeremias falou para ele assim, olha, o que você estiver precisando, o Senhor tem para te dar. Se você estiver precisando de salvação, você veio no lugar certo. Ele pegou, tirou uma arma cromada, que parece que aquilo crescia de tamanho cada segundo, né? Ele falou, ele pode livrar vocês disso? Jeremias, meio com o resto de fôlego que sobrou, falou, pode. Não tinha mais fôlego, né? Eu não tinha nenhum, Jeremias ainda teve para falar, pode. Aí eu falei, não, nós vamos orar então por você. Se você tiver que nos matar, você... Ele veio roubar, ele tinha um papel de pão com desenho, por isso ele quis o gabinete. Porque a entrada da rua era a fuga, saía para a rua do gabinete. Ela tinha 18 salas, tem 18 salas embaixo. Aí, eu falei, vamos orar.
Eu falei, vai matar, pelo menos morro orando, né? Ajoelhamos, eu e o pastor Jeremias. O Jeremias está com tanto medo que eu sabia se ajoelhava. Falei, ajoelhei, pastor, vamos orar. E começamos a orar. E eu com o olho no quibe, que nem um no quibe e outro no árabe, né? Falei, meu Deus do céu, esse camarada não... Esse homem não se quebranta, meu Deus do céu. E eu comecei, tem misericórdia dessa vida. E comecei a pedir. Aí daqui a pouco estei, bluf, numa fechada de olho, ele botou a arma sobre a mesa. Falei, já está manso. Já está melhor, tirou da mão. E ajoelhou. Aí eu fiquei em pé. Aí eu botei a mão na cabeça dele e olhei com ele. E ele contou que era o plano de roubo e que eles tinham que pagar uma quantia. Eu não posso falar facção, né, porque está em gravação, mas ele tem que pagar uma quantia para a facção. E que na igreja, naquele dia, era a coleta da ceia, era certa a quantia que ia entrar, até mais. E aí eu falei para ele, olha, eu vou te dar uma ajuda, não é para você pagar a facção, não é para você comprar o que você... Mas volta para Jesus. E ele falou, não, eu sou desviado da Assembleia de Deus, num lugar chamado Porto da Madama. Ele falou, eu sou desviado. Ele falou, fui para o morro e nunca mais saí. Aí eu levei até a porta, tinha um outro esperando ele com uma moto, nervoso, porque não sabia. O tempo que eles combinaram já tinha passado, tinha explodido. E o outro falou, acho que pegaram, prenderam, ele ficou preso lá dentro. Aí, porque eu vi os dois discutindo, tem um hospital de frente à igreja chamado Getulinho, no Rio, e eles estavam discutindo, gesticulando, acho que você demorou, e estava com o capacete dele no braço. Aí botou o capacete e foi embora. Quando a gente está no mundo de Deus, a gente é requisitado de situações que você não imagina como vai ser. Mas não saia do mundo de Deus. A igreja não pode aceitar esses modismos, né, pastor? Que está por aí, que está tirando as pessoas do mundo de Deus e estão entrando no mundo do desconhecido. Não sabe o que vai dar. Não sabe o que vai acontecer. Mas, infelizmente, nós estamos vendo uma igreja caminhando para isso, cheia de modernidade, cheia de novidades, e se esquecendo que é no mundo de Deus que a gente ouve a voz de Deus. Talvez não seja tão aprazível ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes ela denuncia, ela cobra. Mas é no mundo de Deus que a gente vai ouvir a sua voz. Amém? Eu quero orar com vocês. Que Deus possa ter uma igreja com vitórias, mas vitórias verdadeiras, que consolidam a sua fé, que alicerçam a sua fé. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo pastor dessa igreja, que eu conheço bem, pela sua família. Muito obrigado por esses irmãos que aqui congregam. Senhor, que eles possam fazer a tua vontade. Eu declaro a vitória dessa igreja na tua presença. Eu declaro a vitória dessa igreja recebendo revelações de Deus. Uma igreja que tem... Eu declaro a vitória dessa igreja adquirindo entendimento de Deus, que nós não viemos aqui para descansar, nós viemos para trabalhar. Que ela não saia nunca do teu mundo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Zé. Obrigado. Eu que agradeço. Por favor. Você tomou uma brinquinha, né? Bom, né? Ajuda. Você sabe, por favor, pastor. Eu tenho um genro que foi pastor na Amazônia. 3 anos. E a gente vinha para Boa Vista, e um pastor me contou em Boa Vista, da igreja presbiteriana do Brasil. Eles evangelizam um barco, os ribeiros, os ribeirinhos. Aí chegaram numa birosca, naquelas vendas que ficam na beira do rio, e o pastor, o presidente, falou assim, o senhor tem uma branquinha? O cara falou assim, ele falou, não, pode ser só meio copo. O presbítero estava junto, falou, meu pode ser cheio. Ele pegou, lavou a mão. O pastor foi e lavou a mão, falou, despejo aqui na minha mão, era para desinfetar. O outro com o copo cheio. Meu Deus do céu. Cuidado aí, pastor. Falar em não. Falar em... Obrigado, pastor. Falar em não ficar na tenda, né? Não se acomodar dentro da tenda. E eu me lembro... quem é da casinha aqui? Levanta a mão. Falar de novo da casinha, que é rapidinho.
Da casinha. Isso, é o Du, isso, a Gi, né? A Gi, exatamente. O Tuco também, também veio de lá, né? Vamos contar. Eu me lembro que são coisas que a gente vai passando, irmãos, por conta da igreja mesmo, né? Da obra, porque a gente não quer ficar acomodado mesmo, né? Daí a gente começou a igreja de uma casinha pequenininha e na porta da igreja tinha um ponto daqueles, né? De um pessoal mais assim, diferente, né? Não, é de travesti mesmo, na porta da igreja. E às vezes a gente chegava, né? Eu cheguei lá algumas vezes assim, né? E são tudo grandão, né? Assim, alto, tinha um cara bem grandão, enorme. Aí ele usava um negócio cor-de-rosa dessa altura, assim, parecia uma bota do Kiss, aquele grupo do Kiss. E para falar com ele, eu fazia assim, ó, na porta da igreja. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Comigo falava desse jeito, mas à noite a voz era outra. Mas enfim, a gente teve que enfrentar tudo aquilo ali, mexendo nos nossos carros. Foi um período difícil ali, mas passou. Aí mudamos, fomos para aquele galpão que o senhor conheceu lá. Aí na porta tem um outro ponto só que agora já era as meninas. E a gente ficava ali, né, tentando evangelizar, convidava. Algumas vieram no nosso trabalho com as crianças. Elas vinham, traziam os filhos e com os maridos. E entravam na nossa festa e participavam, né? A gente tentava evangelizar. Né, mas eu falava, Senhor, não é possível, né? O senhor tirou de lá, não tinha outro lugar, né? Não tinha outro endereço, né? Tinha tanto endereço em São Bernardo, justo aqui, né? E a gente foi fazendo assim. Quando foi para comprar aqui, a gente veio, né? Comprou e tal. E um dia eu estou na padaria ali almoçando. Eu falei, olha, eu sou pastor ali, nossa igreja está aqui e tal. É descendo a rua Oragnópolis, assim, antes da curva. Falou, eu sei onde é. É lá no Buraco Quente. Eu falei, Buraco Quente? Buraco Quente? Meu Deus, nunca tinha ouvido falar isso. E aí eu estou conversando com o pessoal aqui, o senhor sabe, né, pastor, que esse bairro aqui, a curva aqui, chama-se Buraco Quente. Eu falei, eu não sabia. Então Deus vai levando a gente para tudo que é lugar, né? Ponto disso, ponto daquilo, buraco quente, mas a gente vai indo, a gente vai indo, né? A gente vai, por quê? Porque a gente está fazendo a obra, a gente não quer ficar acomodado. E daqui, para onde Deus vai nos levar? Não sei, o fato é que nós vamos. E nós vamos continuar caminhando, né? 13 anos de trabalho, duro, difícil, árduo, muito choro, né? Muita dificuldade, mas estamos aí. E sou muito grato por isso. Queria convidar a Beca.